Mudar de país me fez perder o pertencimento de estar no Brasil. Esses dias eu tô em Salvador, minha cidade natal, depois de alguns anos morando em Praga, na República Tcheca. E aí eu percebi que tem muita coisa diferente. Não só a cidade está diferente, não só o país está diferente, mas eu também estou diferente. E eu preciso dar o crédito às mudanças que aconteceram na minha vida. E também as mudanças que aconteceram no Brasil. Eu acho que o primeiro choque de realidade que eu tive foi clima. Eu digo que meu corpo meio que se acostumou com o clima mais frio, então, nossa, assim que eu desci do avião, meu corpo começou a coçar todo e tal, porque estava bem mais quente do que estava lá em Praga. Um dia quente lá em Praga é 17 graus, enquanto aqui em Salvador a média é 28 graus. Hoje está chovendo, mas ainda assim está 27 graus. E aí foi a primeira mudança brusca. E é engraçado que o avião estava descendo e aí as pessoas batiam palma, gritavam, estavam felizes. Porque a cultura é diferente, né? Eu digo que somos mais de festejar, um pouco mais felizes, talvez? Não sei dizer. Ou a gente demonstra mais felicidade com as coisas pequenas, a gente sabe aproveitar as pequenas coisas. Então, só pelo fato do avião ter aterrissado em paz, todo mundo estava vivo, foi suficiente para todo mundo comemorar. E aí, você chega em Salvador, nossa, as pessoas já conversam, você entra no Uber, tá todo mundo já conversando, ninguém consegue ficar calado no Uber, é engraçadíssimo. E aí, você conversa com todo mundo, você vai na padaria, você vai no mercado, todo mundo conversa, todo mundo troca ideia, você vai num café, todo mundo conversa, todo mundo troca ideia. E isso é diferente da cultura na Europa, pelo menos em Praga, onde você vai no café, dá no máximo ali um bom dia, boa tarde, ninguém conversa muito, no elevador ninguém conversa muito, no Uber também mesma coisa, inclusive no Uber a galera usa fone de ouvido porque ninguém quer conversar, ninguém quer falar nada, enquanto aqui tem essa diferença que eu achei bem gritante, foi logo a primeira diferença. E admitindo, eu sinto um pouco de falta. Eu acho que eu mudei um pouco minha questão de relacionar com as pessoas. Eu me tornei um pouco mais introspectivo, porque lá você não tem a necessidade de ser tão social. Aqui, você precisa ser social. Tipo, se você não for social, a galera vai olhar pra você e dizer, nossa, nojento, chato. Enquanto lá é normal, todo mundo tem seu espaço, ninguém liga, ninguém se importa. Enquanto aqui, todo mundo conversa. Um outro ponto que me chamou muita atenção é barulho. Tipo, até no instante tava alguém cortando alguma coisa, tava um som de maquita aqui. Mas você ouve muito o som dos carros, tem ruído o tempo todo. Às vezes tem som alto, hoje não, ainda tá de manhã. E aí você ouve som lá na rua, som de bar, você ouve moto passando, carro passando. E moto gosta de fazer o randandandandandan. Qualquer bairro, qualquer lugar. Esse aqui é um bairro mais arborizado também, então você consegue ouvir o som dos pássaros, isso é bom. Talvez eu não tenha reparado antes, mas eu achei isso silencioso, eu sei paz. Porém, como tem muitos prédios e os prédios têm muito ar-condicionado, você consegue ouvir o ruído dos ar-condicionados próximos. E então eu sinto que é uma cidade mais movimentada, tipo, as luzes são de LED branca. E isso também me deixa um pouco mais acordado e isso me faz me sentir cansado. Enquanto as luzes lá de Praga são amarelas e isso me faz me sentir um pouco mais relaxado, descansando, eu consigo descansar mais. Então, o barulho, os ruídos, as pessoas falando um pouco mais alto também. Não digo que me incomoda, mas é uma diferença.
Som eu digo que me incomoda, mas assim, ruído normal não tanto. Porém, é uma diferença que eu também senti. Devo admitir que eu gosto do silêncio. Eu gosto da tranquilidade de Praga. Até porque no bairro que eu morava, nossa, tinha vizinho colocando som alto o tempo todo. Era. Nossa, todos os dias tinha som alto e era impossível dormir, era impossível descansar, relaxar. Aqui nesse bairro é mais silencioso, até porque é um bairro um pouco mais. Eu não diria elitizado, mas com poder. Classe média, eu diria, com poder aquisitivo um pouco maior. Mas. É interessante que. Nossa, isso vai soar tão ruim agora. Nas comunidades mais pobres, o silêncio não existe. E aí, quanto mais você vai mudando o lugar onde você vive, o lugar onde você está, baseado no, no poder financeiro, tem mais silêncio. Pode ser vozes da minha cabeça, mas eu tenho essa impressão. Um outro choque de realidade para mim foi a inflação. Eu não esperava que as coisas estivessem tão caras aqui. Eu decidi pagar minhas estadias, minhas coisas, comprar as coisas com o cartão que eu uso lá. Até porque... A Maquita voltou. Até porque... me desconcentrou. Até porque eu tenho o Revolut Premium e aí eu não pago conversão de moeda. E aí eu comecei a usar o cartão de lá e eu consigo ver os preços tanto em coroa, em euro, quanto em real. E aí eu começo a comparar os preços. Por exemplo, assim que eu cheguei aqui, eu fiz um mercado. Comprei leite, comprei açúcar, café, filtro para fazer o café, queijo e pão. Essa brincadeirinha deu R$150. Mercado. Tá caríssimo. Hoje você não sai por menos de R$100 em nenhum lugar aqui em Salvador. Você vai num restaurante, você vai num bar, você vai num cinema, qualquer coisa, você gasta R$100. Nada é menos que isso. Aí eu vou no mercado, o quilo tá R$120. Ou num restaurante aquilo, ou numa padoca. Ok, eu acho que tá um pouco mais inflacionado essa delicatessen, essa padaria. Mas ainda assim, se tem e existe, é porque tem público que paga e tá sempre cheio. Então acho que as pessoas estão um pouco mais acostumadas com o preço. Só que eu achei os preços muito similares lá. Tipo, tem uma certa diferença, óbvio. Por exemplo, se um Uber eu vou botar em coroa, eu pago 120 coroas. Aqui eu pago 100. A diferença é de 20 coroas. 20 coroas é menos de 1 euro. 1 euro tá 30 coroas. Então, as coisas estão caras, eu acredito. E ainda estão um pouco mais baratas. Porém, o salário que a gente recebe lá é muito mais alto do que recebe aqui. 80% da população brasileira recebe salário mínimo. E um salário mínimo você não consegue ter uma vida de qualidade aqui. Ou nem próximo disso. Isso é triste. Isso é triste de ver. Até porque a população sofre. E pior, eu estava conversando com o Uber aqui esses dias. Quanto mais pobre a pessoa é, mais ela paga. Como assim, quanto mais pobre a pessoa é, mais ela paga? Alguns bairros são mais longe do centro e são mais perigosos. Então, o que a Uber faz? A Uber começa a distribuir a corrida para os motoristas e ninguém aceita porque é longe ou porque é perigoso. E aí o Uber começa a subir mais o preço para que as pessoas achem. E aí, por exemplo, teve uma corrida que o cara teve que pagar R$70. Tipo, tá aparecendo na telinha. Aí ele falou, aí, R$70, mas quem vai? Eu não vou, porque lá é perigoso. Enquanto pra mim a corrida tava dando R$12. Tipo, obviamente a distância não era a mesma e tal. Mas acha muito mais fácil, ninguém recusa a corrida. E é mais perto do centro.
Porque quanto mais perto do centro, normalmente os aluguéis são mais caros, ou os apartamentos são mais caros. Eu não digo centro da cidade, centro histórico, é centro comercial de Salvador. E aí, acaba que as pessoas que são mais de classe média pagam mais barato pelo Uber, pagam mais barato pelo transporte, porque estão mais perto do centro, tá tudo ali naquela região. E também ninguém fica recusando corrida. Então o pobre acaba tendo um custo mais alto. E o transporte público não é bom. Tipo, passar um ônibus 30 em 30 minutos, 40 em 40 minutos não é seguro. Os metrôs não são nem perto do shopping. Claro, são um pouco perto, mas você tem que caminhar 10 minutos pro metrô. Eu comparo isso com Praga, por exemplo, que às vezes o metrô tá debaixo do shopping, você nem precisa sair na rua. Você entra no shopping direto do metrô. E tem vários que são assim, não é só um. Então lá o país é facilitado para que o transporte público seja utilizado. Não carro, você não precisa ter carro lá. O carro lá é luxo. Quer dizer, aqui também é luxo, mas eu diria que é mais luxo, é mais necessidade do que luxo. Lá é 100% luxo. A não ser que você queira, sei lá, fazer viagens. Aí para fazer viagem faz sentido, porque às vezes você quer ir, sei lá, fazer uma caminhada numa floresta, alguma coisa. E aí você precisa ter um carro para chegar. Mas aqui não, aqui é obrigatório você ter carro, não tem como sair sem carro. A não ser que você queira se expor ao perigo. E aí... agora que eu falei de perigo, né? Esse é o mais forte, a mais forte mudança, o mais forte choque cultural que eu tive. A gente foi comprar um refrigerante no bairro de um amigo. E aí a gente falou, vamos comprar refrigerante lá porque é mais barato e tal, tem mercadinho, não sei o que. Vamos lá. E a gente foi lá, comprou. Aí a gente tava saindo de carro, o cara chegou e apontou a arma pro carro. Não fez nada. Mas de graça. Tipo, esse tipo de coisa jamais aconteceria lá. Pelo menos nunca aconteceu comigo e eu não ouvi ninguém falando que aconteceu isso também. E aí eu fico pensando, pô, Salvador tem meus amigos, tem minha família, eu gosto da cidade. Mas qual o custo disso? Tipo, eu diria que a segurança foi o ponto mais importante que me fez sair do Brasil. E chegando aqui, não fui roubado, mas a gente vive com medo o tempo todo. As pessoas vivem com medo, vivem tensas. Porque não tem segurança. Meus colegas falaram que tipo, os próprios policiais não vão nessas comunidades, eles não estão lá para proteger os bandidos, eles estão lá para proteger o cara que não tem nada a ver com isso. Eles protegem os bandidos da gente, ou de você, e protegem você dos bandidos. Tipo, é uma galera meio que à margem da sociedade. E isso é um contraste muito forte. É um contraste cultural muito forte. Que eu acho que pesa bastante quando você mora fora do Brasil. Eu vi algumas pessoas comentando meus reels, meus stories, dizendo: nossa, eu já não quero mais viver aqui na Europa, aqui é muito trabalho, pouco salário. Quero voltar para minha cidade porque lá eu tenho qualidade de vida. Talvez seja verdade. Nesse canal aqui eu criei porque eu quero mostrar a realidade. Tipo, a gente acha que sair do Brasil, morar na Europa vai ser mil maravilhas, que você vai ter a vida perfeita. Nenhum lugar é perfeito. Nenhum lugar você vai achar tudo. Sempre vai faltar alguma coisa. Eu sempre digo que o Brasil é ruim, mas é bom, e morar fora é bom, mas é ruim. Não existe uma fusão entre os dois, sabe? Sempre vai faltar alguma coisa. Talvez na cidade que você mora, na Europa, você não vai ter um salário bom, a moradia vai ser caríssima, inflação alta, não vai ter muitas vagas de trabalho, às vezes nem vai ser seguro. Você vê Paris aí, você vê Londres, que hoje em dia está cheio de roubo de celular.
Ao mesmo tempo, você vai estar no Brasil, às vezes você não vai encontrar segurança, você também não vai encontrar emprego, mas você vai ter sua família, você vai ter seus amigos. E aí você precisa saber escolher qual cidade combina mais com você. Pode ser que Nova York seja a sua cidade, se você gosta de cidade grande. Pode ser que Berlim, que é a cidade grande da Europa, que é comparável com Nova York. Mas pode ser que você queira ir para o interior da Itália, para o interior da República Tcheca. Ou até em Praga mesmo, que eu acho uma cidade bem segura, muito boa. Ou na Polônia, a Hungria, que hoje é a Europa Central, eu diria que é os melhores lugares para morar na Europa. É um choque cultural, eu sinto que eu não me encaixo mais. Eu não me sinto mais em casa em Salvador. Mas eu também não me sinto em casa em Praga. E é algo que me incomoda um pouco. Talvez eu não me sinta em casa em lugar nenhum. Ok, em alguns lugares eu me sinto um pouco mais em casa do que outros. Eu me sinto um pouco mais em casa em Praga, porque eu moro lá. Mas eu também me sinto um pouco em casa aqui. Porque tem meus amigos, minha família, minha história, tudo tá aqui. Eu cresci aqui. Então tem esse conflito, esse contraste, sabe? Eu acho que, obviamente, se você quiser, você consegue se adaptar a qualquer lugar. Somos pessoas que nos adaptamos, por exemplo, na época da Covid, a gente se adaptou à quarentena. Óbvio, foi uma porcaria, mas a gente se adaptou. E aí, a gente se adapta às cidades. Algumas pessoas têm um pouco mais de resistência, às vezes elas não querem, mas você se adapta. Eu acho que eu me adaptaria a voltar. Eu quero isso? Eu acho que não. Pelo menos eu não quero estar andando de carro e alguém apontar arma pra mim. Eu acho que isso é inaceitável. Tipo, não. Mas eu também não quero continuar me adaptando a ficar longe de minha família. Ou de longe dos meus amigos. Ou numa cultura onde eu não converse com pessoas porque as pessoas não estão abertas a conversar. Porém, você precisa colocar o que pesa mais. Pra mim, a segurança pesa mais. Tipo, eu quero sair andando na rua e não posso porque não é 100% seguro. Ou preciso colocar o celular escondido porque qualquer coisa pode ser assaltado, aí tem que ficar ligado, andar correndo. Eu acho que, tipo, você sente a mudança na sua vida quando você desliga o alerta da sua mente. Quando você não anda em alerta. Eu acho que isso é a virada de chave, assim. E é um privilégio que eu não quero perder. Eu acho que isso é uma crise de identidade que eu tô passando.